E deu ruim, hein? Deu bem ruim pro Bolsonaro. Olha, os membros da CPI da Covid indiciaram o Bolsonaro por 9 crimes. 9 crimes que dão quase 60 anos de prisão aí no total. Ok. O que aconteceu? Aconteceu que o Bolsonaro era presidente da República e a denúncia foi para a Procuradoria-Geral da República. E eu lembro que na época muita gente falou, Thiago, CPI não dá nada, isso nunca vai dar em nada, esquece isso, é só balela, puro teatro. Eu falava, calma, gente. Esses crimes não prescrevem tão rápido. Não é crime que amanhã depois, se você não foi julgado, acabou, se livrou. Não. Tem crime aí que demora mais de 20 anos para prescrever. E o Bolsonaro não será presidente para sempre. Eu sempre falava aqui, a gente está num pesadelo. Tava, né? Não tá mais, felizmente. O pesadelo é você não sabe quando vai acabar, e a pessoa acaba não vendo, o governo Bolsonaro acaba em 31 de dezembro de 2022. As pessoas não viam isso e achavam que não ia acontecer nada. Pois bem, acabou o governo Bolsonaro. Acabou antes, acabou no dia 30, acabou um dia antes que ele fugiu do Brasil. Dia 31, o presidente era o Mourão já. E começou o governo Lula. Melhor ainda que acabar o governo Bolsonaro é começar o governo Lula. Pois bem, o senador Humberto Costa, do PT, teve a ideia de fazer o seguinte, olha, vamos pegar os crimes pelos quais o Bolsonaro foi indiciado e vamos enviar para o Ministério Público Federal. Por quê? Porque ele perdeu o furo privilegiado e agora qualquer procurador da primeira instância pode pegar esses crimes e fazer uma investigação até mais ampla do que fez a CPI, se quiser, e oferecer denúncia contra o Bolsonaro. Afinal, ele já está indiciado. Então, se já está indiciado, se quiser, é só oferecer a denúncia. Indiciado significa o seguinte, tem indício contra a pessoa. Então, ela é indiciada, é uma coisa acima do que, bem pior do que investigada. É praticamente oferecer a denúncia. Tá. Quem oferece denúncia, para começar um processo, é o seguinte, o procurador, o promotor, tem que oferecer a denúncia à justiça e um juiz da primeira instância aceita a denúncia. Começando o processo, o Bolsonaro vira réu por esses crimes. Então, Humberto Costa falou, peraí, por que a gente vai deixar esses processos do Bolsonaro lá na Procuradoria-Geral da República, sendo que o Augusto Aras já arquivou? O Augusto Aras arquivou, falou, não vou investigar nada, não quero saber de nada, fim. Vamos mandar para a primeira instância. O Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues falaram, pô, mandemos para a primeira instância então. Provavelmente eles já sabiam que fariam isso. Durante a CPI, acredito, durante as investigações eles já sabiam. A gente vai mandar para o Augusto Aras vai fazer nada, provavelmente vai arquivar ou sentar em cima. Quando o Bolsonaro não for mais presidente, a gente manda para a primeira instância e ver. Eu lembro, Thiago, falando isso aqui dezenas de vezes em vídeos sobre a CPI, porque eu vi os comentários de pessoas pessimistas dizendo, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Eu sempre falava, calma, gente, calma. O jogo vai virar. Virou, mas virou o jogo de maneira assim espetacular. E agora o que acontece? O Bolsonaro foi indiciado por 9 crimes. Eu vou ler aqui os crimes, e aí você vai entender o tamanho do problema em que está o Bolsonaro. Que vai ficar o Bolsonaro. Já tá, né? Porque já decidiram o que vão fazer, não tem como evitar mais. Em que está o Bolsonaro. Vamos lá. Epidemia com resultado de morte. Infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. O único que não vai dar aí cadeia muito pro Bolsonaro é o de responsabilidade, que dá inelegibilidade. Você vê que ele já vai se tornar inelegível por outros crimes, mas é o único aí que você fala, não vai preso por isso. Os outros, ferrou. Agora lembre-se, são 9 crimes. Então a chance maior, eu lembro, logo que acabou a CPI, o José, do portal do José, falou sobre isso. Que a CPI, em vez de mandar um processão com todos os crimes, a CPI tem que fragmentar os processos, é isso que eles estão fazendo, já fizeram, né? Para mandar cada crime separado. Por quê? Porque aí tem uma chance muito grande, 100%, disso ser distribuído para diferentes promotores, diferentes juízes, em diferentes varas. A chance de um desses promotores falar o seguinte, eu quero saber, vamos investigar mais a fundo, tá o crime aqui, cabe prisão preventiva. Tem uma chance, porque são mais promotores, tem uma chance disso acontecer. Pode ser que nenhum deles veja um motivo para prisão preventiva, talvez. Mas a chance deles apresentarem denúncia pelos crimes é maior. A chance de muitos desses crimes serem julgados e o Bolsonaro ser condenado é muito maior do que se for um processão com um juiz só. Obviamente, se for um processão com um juiz só, se você pegar um procurador que está contra o Bolsonaro e um juiz contra, aí, já ferrou o Bolsonaro bem ferrado. Mas são vários processos, alguns vão mais rápidos,
outros mais lentos, o processo que for mais rápido. Veja bem, não são crimes do colarinho branco alguns desses crimes. E é isso que as pessoas às vezes não sabem. Tem a Constituição do Brasil, que diz que a pessoa só é presa depois do trânsito e julgado, ou seja, depois que ela não tiver mais para onde recorrer, depois de ser condenada, inclusive no STF, ou seja, 4 instâncias demora em muitos casos. Vai falar, pô, Thiago, vai demorar? Aí tem processo que demora 2 anos, tem processo que demora 5, tem processo que demora 15. Vai demorar. Só que isso é para crimes que não envolvem morte, que só envolve dinheiro, coisas do tipo. Para crime que é crime que envolve morte, eu falei aqui, epidemia com resultado de morte. O próprio nome do crime diz, tem crime aí, incitação ao crime, tem outros. Não. A primeira instância é jaula. Então, a situação do Bolsonaro, além de todos os processos, vamos lembrar, são 56 investigações contra ele. 58, o Toffoli arquivou 2. 56 contra ele. Tem investigação em que a Polícia Federal, ligado aos crimes que eu estou falando aqui, nessa semana a Polícia Federal concluiu uma investigação contra o Bolsonaro e apontou que ele cometeu crime ao associar a vacina à AIDS. E que naquela mesma live ele também falou que as pessoas não deveriam usar máscara, falou contra as máscaras, cometeu outro crime. Alguns crimes tem ali. Não dá muitos anos de prisão, mas dá prisão. E a Polícia Federal, se tem a Polícia Federal dizendo sim, ou seja, ofereça a denúncia, começa o processo, torna esse cara réu. Vai ser na primeira instância que ele vai ser tornado réu por isso. Vai ser distribuído para um promotor, para um juiz. Quer dizer, vai ficar ruim para o Bolsonaro. É mais um, que é ligado a esses outros crimes. Agora imagina os outros 56 processos. Então a situação tá horrível para o Bolsonaro. Horrível. Vamos lembrar algumas coisas da pandemia que as pessoas devem ter esquecido. O governo Bolsonaro criou, e isso foi provado, e não é só o Bolsonaro, tem gente que tem foro privilegiado, outros que não tem, que estão ferrados. O governo Bolsonaro criou, essa já era a tática usada pelo Ricardo Barros até no governo Temer, criou uma coisa que faz as pessoas necessitarem muito de algo. Então, você cria ali, tem uma necessidade muito grande. No caso, o governo Bolsonaro não precisou criar, as pessoas necessitavam do quê? De vacina. Ricardo Barros usou isso lá atrás, ele fazia ter escassez de algum medicamento quando as pessoas que necessitavam aquilo, medicamentos que são distribuídos gratuitamente pelo SUS, quando as pessoas ficavam desesperadas, aí começava a pressão e tudo mais, ele incentivava as pessoas a pressionarem a Anvisa, para a Anvisa liberar alguma empresa ligada a ele, para importar esses medicamentos tudo superfaturado. Muitas vezes não chegava o medicamento. Então, tem um caso, escândalo, dos medicamentos para crianças com leucemia. Leucemia, para quem não sabe, é câncer no sangue. Crianças com leucemia não chegaram os remédios. A criança pode ter morrido, algumas, e não chegou o remédio para roubarem dinheiro público, viu? No caso do governo Bolsonaro, tinha uma necessidade de vacina. Então, o que o Bolsonaro fez? Primeiro, ele não comprou vacina. Então, tinha vacina sendo produzida que podia entregar a Coronavac 60 milhões no final de 2020. O Brasil ia ser o primeiro país do mundo em vacinação. Não. Bolsonaro queria que tivesse escassez. Por quê? Porque tendo escassez, agora a gente pode comprar por qualquer preço. Não vou precisar comprar mais barato, porque se todo mundo se vacinar rápido, aí para a segunda dose, terceira, dose de reforço e tudo mais, não é uma urgência muito grande. Mas naquele caso não, era urgência. 3, 4 mil pessoas morrendo por dia, urgência. Tá. Aí ele vai comprar a vacina, uma das vacinas, a da AstraZeneca, e pedem $1 de propina por cada dose. Falar, peraí. No caso eram 400 milhões de doses, seriam 400 milhões de reais de dólares de propina. Você fala, pô, esse governo está roubando muito. Você tem várias testemunhas, você tem várias provas, muitas documentais disso tudo. E tem vários indícios também. Indício é uma coisa que não é uma prova, mas tem ali o indício. Fala, opa, peraí, isso me leva a crer que é isso. Depois, o governo Bolsonaro comprou uma vacina que não tinha sido aprovada pela Anvisa, a Covaxin, e ia pagar adiantado 1 bilhão e 700 mil reais. 1 bilhão adiantados pela vacina. E que não tinha sido aprovada, que aliás não foi aprovada até hoje. E aí começaram a pressionar a Anvisa para que aprovasse aquela vacina, para que aprovasse. E aí queriam pagar já mais adiantado, antes das doses serem entregues, 45 milhões de dólares. E aí colocaram mais 1 milhão para o transporte. Eu não sei que vacina é essa, que o transporte custa $1 milhão. Eu falo, caramba, se você fretar um navio de lá para cá, não custa $1 milhão. Os caras, para transportar as vacinas, peraí. Pois bem, estavam roubando muito. Isso tudo está documentado. No caso,
Nesse caso da vacina Covaxin, estavam usando uma empresa intermediária cujo dono abriu empresas para o filho do Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, é ligado ao Bolsonaro. Esse rapaz esse criminoso tinha uma rede de empresas, a CPI descobriu mais de 20 empresas interconectadas que participavam de vários crimes. Isso tudo foi descoberto. Agora imagine isso indo para a primeira instância. Nada disso foi aprofundado ou investigado, porque como é uma rede de empresas, a CPI estava investigando a parte da Covid. Você consegue investigar outros crimes, porque são os mesmos que estavam cometendo crimes no governo Temer. E os mesmos que estavam cometendo crimes também no governo Bolsonaro em áreas que não são da Covid. Usando o fato de que por ser Covid podiam gastar quanto quisessem. Isso tudo agora vai ser punido. Então a casa vai cair, mas vai cair feia pro Bolsonaro, porque até então a gente estava falando, tem as investigações ali pelos crimes dele de corrupção, esses ele vai demorar para ser preso, a não ser que seja um crime que caiba a prisão preventiva, alguns cabem, outros não, depende da circunstância, mas tem as investigações dos crimes contra a democracia, por esses da prisão e da jaula já. E tem o inquérito das fake news, tem muitos crimes ali. O pior, muitos dos crimes têm penas pequenas, penas de 2 anos, 3 anos, que nem dá prisão. Só que eles são cometidos múltiplas vezes, o que vai aumentando a pena, vai acima da pena máxima. E aí o que acontece? Ele vai acabar preso. Mesmo se falar, tira um sexto da pena, não sei o quê, vai acabar preso muito tempo. E aí enquanto está preso, outros crimes vão sendo julgados, aí vai aumentando. Então, a situação dele já era ruim. Agora, quando você adiciona os crimes da Covid, que tem crime que dá mais de 30 anos de prisão, que é prisão já na condenação em primeira instância, não precisa esperar, nossa, vamos esperar aquele ser condenado na última. Não, na primeira já vai preso. 30 anos de prisão, pena máxima. Quer dizer, você distribuindo para vários juízes, a chance de um deles decretar prisão antes do outro é gigantesca, como eu venho falando aqui. Por isso o Bolsonaro foi avisado pelo PL que ele vai ser preso. Bolsonaro, é o seguinte, fica tranquilo aí, que nas próximas semanas, aqueles seus 50 e tantos processos não vão ser redistribuídos, pelo menos agora. Próximas semanas, o judiciário está em recesso, então deve demorar. O Alexandre de Moraes parece que está reunindo provas. Então, você tem aí algumas semanas de fôlego. Esses processos da CPI, até que seja enviado, distribuído e tudo mais, também demora algum tempo, algumas semanas. Aí, Bolsonaro, aí ninguém garante nada. E o PL ainda colocou um condicional para pagar o salário do Bolsonaro, que é o Bolsonaro. Eu só pago o seu salário se você voltar para o Brasil. Mas você só não sabe que não vai preso tão cedo porque você está nos Estados Unidos. Sabe que se a prisão for decretada, vai ter que ter um processo de extradição, alguma coisa do tipo. Então, por enquanto, você tá ok. Sabe de uma coisa, você que está assistindo, viu? Se a prisão do Bolsonaro for decretada hoje, se foi decretada ontem ou no dia 1º, por exemplo, a gente não sabe. Como assim, Thiago? Quando a prisão de alguém é decretada, a justiça não avisa, decretamos a prisão, fuja enquanto dá. Não. A justiça tenta prender a pessoa. Eu vou te dar um exemplo, o caso da prisão do Alan dos Santos, que estava nos Estados Unidos, a gente ficou sabendo muitos dias depois. 40 dias depois, não menos, foi 25 dias depois. Por quê? Foi decretada dia 2 de outubro de 2021, a gente ficou sabendo no final de outubro, 20 e poucos dias. Por quê? Porque primeiro tentaram fazer os trâmites do Ministério da Justiça para prendê-lo nos Estados Unidos. Quando não deu, aí foi noticiado, aí acabou vazando que tinha sido decretada a prisão dele, quando já não tinha dado. E aí, por pressão popular, conseguiram fazer os trâmites lá. Quem fez os trâmites foi demitido, foi exonerado do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, lembre-se disso. Agora não tem mais esse problema de alguém ter medo de fazer trâmite, não, pelo contrário, são incentivados a fazer os trâmites para extradição. Então, se decretarem prisão de Constantino, de filho aí, neto de ditador, que fica incentivando o golpe na Jovem Pan, o próprio Alan dos Santos tem aí, ou do Bolsonaro, a gente não vai ficar sabendo na hora, porque primeiro eles vão tentar cumprir a prisão lá, a gente vai ficar sabendo quando forem presos. Então, tic-tac, viu? Sobre o caso aí dos dois que eu falei, da Jovem Pan, eu vou falar, os dois estão lá nos Estados Unidos e tem uma chance grande de nos próximos dias acontecer, a articulação, saiba que nunca parou, mas já aconteceu uma articulação agora com o Lula no governo para o visto deles serem cancelados. Isso se eles já não tiverem com prisão decretada, e a gente não sabe ainda. Pode ser, será? Vou falar tic-tac, tic-tac, vão acabar todos enjaulados, viu? Todos enjaulados.
Peço aí, ó, sua inscrição no canal pra gente rir aqui deles no futuro. Falou!